Eu tenho uma foto que, quando eu tinha 7 anos de idade, eu escrevi atrás dela com letras garranchos, Dr. Isaac. Isaac é o nome como minha família me chama, que é o meu segundo nome, então Gene Isaacs. Não tem nada a ver, mas isso é coisa de gente caipira que bota o nome inglesado com bíblico. Mas eu escrevi Dr. Isaac atrás da foto, porque eu morava numa cidade do Paraná, Tapira, uma cidade pequena, e que eu tinha para mim que as autoridades eram o prefeito, o padre e o médico. Então eu sonhei naquele momento de ser médico. É uma coisa improvável, porque nasci numa família muito pobre, do interior do Paraná, sitiantes, boia-frias, que trabalhavam na roça do café, e alcançar o objetivo de ser médico um dia era uma coisa bastante improvável naquele momento para mim. Mas isso entrou na minha cabeça e eu fiz todos os esforços para que isso acontecesse na minha vida. Com 11 anos, meu pai falou, se você quer estudar, você vai ter que ir para um seminário de padre, você vai ter que se internar num seminário de padre para poder estudar, porque aqui na cidade não tem um estudo adequado que vai te levar a ter aí um crescimento. E eu fui para um seminário de padre, onde eu passei 2 anos. Eram freios alemães extremamente rígidos, e que esse momento na minha vida, embora fosse bastante traumático, o fato de estar ausente dos pais, sendo criado num internato e tudo mais, me trouxe um grau de disciplina muito importante. Me ajudou bastante a ter disciplina de estudo, a ganhar alguma cultura, porque lá aprendíamos alemão, aprendíamos a tocar instrumentos musicais, então foi um momento interessante da minha vida. Embora eu me lembro com um certo trauma deste momento na minha vida pela ausência, o menino tenra idade, com 11 anos de idade, está longe dos pais em busca de estudos. Eu saí do seminário porque meu pai, em 1986, percebeu que a lavoura do café ia ter algum problema lá, que estava vendo uma praga que estava começando, e ele decidiu ir embora para o Pará, para outro estado no norte do país, aonde no Pará, um estado totalmente, seja em qualquer aspecto, diferente daquilo que nós já conhecíamos. Isso foi muito traumático também para toda a nossa família, porque a gente já estava estabelecido, todos os nossos parentes estavam na cidade do Paraná, e como é que a gente iria para o Pará agora, sozinhos, e num estado que a gente não conhecia. Nesse momento eu vi, assim, a minha esperança de continuar estudando abalada. Nós fomos para o Pará, chegamos lá, eu terminei o semestre que faltava terminar naquele ano. Eu falei, meu pai, eu queria continuar estudando, e lá o estudo ainda era pior do que no Paraná. Em escola pública, sempre estudei em escola pública. Meu pai falou, uma opção que você tem é voltar para o Paraná e morar com a sua tia para você estudar. Eu passei mais um ano, voltei sozinho com 15 anos, voltei para o Paraná e morei com minha tia para continuar estudando. Com 16 anos ele conseguiu fazer um arranjo para eu ir para Belém do Pará. Eu nunca tinha morado numa cidade com mais de 10 mil habitantes. E aí eu tive que ir para Belém do Pará, porque fui morar em República com outros colegas que tinham o mesmo objetivo, e a gente foi uma nova experiência bastante estranha, porque estar com outros colegas da mesma idade, a gente ter que lavar, passar, cuidar das nossas coisas, era uma coisa também nova. Mas eu fui para Belém, aquela magnitude de cidade, capital, prédios. Isso me assustou demais, não sabia andar de ônibus, não sabia nada. Eu só ia para a escola e voltava para o apartamento. Por um bom tempo foi assim, porque era o que eu conseguia fazer. Mas sempre com aquele objetivo de estudar, porque eu queria alcançar. Terminei o meu secundário, fui fazer o vestibular. A minha família não me apoiava muito nessa ideia de ser médico, porque eu sempre estudei em escola pública e eles duvidavam que eu pudesse concorrer com... não é que eles duvidavam de mim, eles duvidavam da situação, de concorrer com muitas outras pessoas que estavam muito mais bem preparadas, estudaram sempre em colégios melhores, particulares, e eles tinham muito mais condições de passar no vestibular do que eu. Mas eu não tinha isso como um impeditivo, e eu estudei bastante naquele ano para fazer o vestibular, mas reprovei. Foi um momento de muita angústia para mim, porque é aí que eles tentaram me dissuadir, cara, vai ser difícil para você, porque você está concorrendo com pessoas que tiveram melhor preparo, não sei mais o quê. E eu falei, não, eu vou fazer mais um ano de cursinho, eu vou tentar novamente. E fiz mais um ano de cursinho, estudei tudo de novo, e dessa vez eu obtive sucesso. Passei na Universidade Federal do Pará, concorrendo ali com sempre uma vaga, né? Passei em 100º lugar de 150 vagas que tinha naquele ano, de 1992. Fiz a faculdade, morei mais 6 anos em Belém. Na faculdade, no primeiro ano, eu comecei a namorar uma moça, que também era colega lá
da faculdade, namoramos 4 anos, mas não era ela a pessoa para mim. No último mês do último ano da faculdade, me apaixonei pela minha atual esposa, atual não, que só tive uma, né? Minha única esposa, a Juliane, né? Eu me apaixonei por ela e eu tentei insistir muito para que ela namorasse comigo, ela não queria namorar comigo, tudo porque ela me julgava eu ser um caipira, porque eu ia para a faculdade, durante toda a faculdade eu ia de bota, calça rasgada e chapéu, às vezes eu ia para a faculdade dessa forma. E, na verdade, eu estava querendo imitar o Bonovox do YouTube, na fase dele de Joshua Tree, mas ela achava que eu era Zezé de Camargo na fase É o Amor. E era uma distância social muito grande mesmo, porque era uma criação totalmente diferente, de um outro recurso social, financeiro. Mas ok, a única coisa que nos nivelava era o fato de nós dois estarmos estudando e se formando em medicina. E nós começamos a namorar ali no último ano da faculdade. E aí viemos para São Paulo junto, fazer residência médica aqui. Ela veio fazer residência de endoscopia e eu queria fazer urologia. E para fazer urologia eu precisava fazer primeiro cirurgia geral antes. Eu fiz 2 anos de residência de cirurgia geral, estava já terminando a cirurgia. Eu dava muito plantão na periferia de São Paulo. E um dia, dando um plantão, passando um intracate, eu me piquei com uma agulha. E essa agulha, o paciente era um HIV, que ninguém sabia que ele era HIV, mas ele tinha HIV. E aí eu tive que tomar aqueles coquetéis lá, naquele tempo era muito mais forte do que era hoje. E com 20 dias que eu estava tomando esse coquetel, eu tive uma hepatite tóxica. E aí eu fiquei ictérico, fui amarelo, a infectologista interrompeu. Eu não tenho HIV, não contraí o HIV, mas essa agressão com essas drogas do coquetel me trouxeram uma outra consequência. Passando algum tempo depois que eu melhorei da hepatite, estava no cinema e eu não conseguia mais ler as legendas do filme. Falei, o que está acontecendo? Eu falei para a Ju. Eu achei que era um problema no filme, e na verdade era um problema comigo. No outro dia eu já fui para o oftalmologista, ele fez lá uma retinografia e tinha 2 manchas ativas de toxoplasmose ocular. A toxoplasmose é uma doença que você contrai brincando com um cachorro na infância, isso foi minha infância inteira. Mas ativou por causa da minha imunodeficiência, por causa daquela agressão que eu sofri tomando aqueles medicamentos. Eu perguntei para ele, ok, mas tem solução? Ele falou, tem, mas vai ficar a cicatriz e possivelmente a cicatriz vai retrair a sua mácula, que é onde se forma a imagem no fundo do olho, e você vai ter alguma consequência que vão avaliar depois. Voltei depois do tratamento, ele fez uma nova avaliação e ele falou, olha, o que você faz? Eu faço, sou cirurgião. Eu falei, não, você não pode mais operar. Operar você não pode, você vai perder profundidade. Eu falei, mas o que quer dizer isso? Se você for passar a linha numa agulha, você vai passar acima. Isso foi um baque para mim, porque imagina você que durante toda a minha faculdade eu acompanhei urologistas. Eu queria fazer urologia, eu tinha 2 anos que eu sofri muito nessa residência de cirurgia na Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo para conseguir esse intento e chega no último mês eu tenho um troço desse que fala, você não pode mais ser cirurgião, porque você não vai ser um bom cirurgião. Foi muito triste para mim, mais um baque na minha vida. Então aí eu peguei e falei, o que eu faço agora? Porque eu não podia mais fazer, eu tinha que ir para alguma especialidade clínica, talvez. E minha esposa estava fazendo endoscopia, e aí ela falou assim, por que você não faz endoscopia? Aí me pergunto, mas você não vai ter problema com a endoscopia também por causa da profundidade? Não, porque quem corrige essa profundidade na endoscopia é o monitor. O monitor é 2D, ele corrige para mim essa profundidade, eu não preciso me preocupar. Mas a especialidade endoscópica não me atraía. Eu não fiz nada relacionado à endoscopia, eu nunca pensei nisso, eu não tinha isso. Mas eu estava numa situação assim, final da residência, vai começar as próximas residências agora em janeiro, fevereiro. Eu não tinha muita opção, eu fiz a prova de residência para entrar nessa residência. Depois eu decidia se eu iria fazer ou não, mas eu fiz e passei e comecei a fazer. Eu me apaixonei instantaneamente pela endoscopia. Foi uma especialidade que me trouxe muita alegria, porque foi vibrante, assim, tecnologia, intervencionismo, dar diagnóstico e fazer terapêutica, fazer do aparelho ser nossos braços e nossos olhos, aquilo me atraiu demais. E eu comecei então a fazer endoscopia no Hospital 9 de Julho, junto com o doutor-chefe lá, o doutor Arthur Parada, e passei lá 3 anos fazendo a residência. E no final fui convidado a permanecer na equipe para ser preceptor da residência, continuar ali, fiquei ali até 2008, fazendo a residência de endoscopia, e foi a melhor coisa que me aconteceu, foi ter feito a residência de endoscopia. Eu tinha uma vida assim, trabalhava durante a semana toda no Hospital 9 de Julho,
E fim de semana, eventualmente, eu fazia agendas nos laboratórios aqui em São Paulo e cuidava de urgências em 4 hospitais diferentes aqui de São Paulo. Era uma vida insana, muito louca, muito corrida. E houve uma situação em 2010 que eu tive um acidente de moto indo responder essas urgências aí. Eu tive um acidente de moto grave, onde eu quebrei minha mão, quebrei minha bacia, quebrei meu pé. Fiquei 25 dias internado no Hospital 9 de Julho, 2 cirurgias. E nesse período aí, eu vi o quanto que a minha vida estava frágil. A minha estrutura profissional estava muito simples, muito frágil. Eu falei, puxa vida, eu tenho que pensar em alguma coisa. Foi quando o meu assistente, o meu enfermeiro, que era meu braço direito, que eu fazia muita colangiografia e ele sempre me ajudava, falou, doutor, o senhor já tem passado alguns balões aí de pessoas conhecidas, amigos seus, parentes seus, por que o senhor não investe nisso, não começa a olhar por esse lado, estudar um pouco mais sobre isso? Achei que foi uma ideia interessante, nós montamos um site e começamos a divulgar que estávamos fazendo isso também. E eu comecei a aprofundar o meu estudo sobre isso, investigar mais sobre a obesidade, entender mais como é que funcionava o balão. E começamos a passar balão, começamos a cuidar de pacientes para emagrecer, começamos a fazer isso e de uma forma muito amadora, porque eu não tinha um consultório, eu não tinha uma clínica, eu não tinha nada. Eu trabalhava num hospital pequeno aqui de São Paulo, onde eu fazia esses procedimentos. Os pacientes emagreciam, tinham bom sucesso, estavam um contato muito próximo do paciente e os resultados foram aparecendo. E pessoas começaram a indicar pessoas. Chegou um momento que eu senti a necessidade de ter uma estrutura para absorver esses pacientes, porque eles estavam exigindo de mim. De segunda a sábado eu tinha minha agenda completa, mas eu fui encaixando esses balões dentro da minha rotina. Chegou uma hora que eu não dava mais para fazer isso. Eu tive que separar um dia, depois 2 dias, depois eu fui largando isso. E até que em 2014 eu decidi montar a minha clínica lá na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, ali do lado do MASP. Montamos a clínica, que é uma história à parte. Se eu fosse contar aqui, ia levar tempo, as coincidências que houve para isso acontecer. Quando eu montei minha clínica, simplesmente foi uma outra coisa que aconteceu, que deu outra reviravolta na minha vida, porque quando eu tive meu espaço, eu pude ter mais flexibilidade de atendimento, eu pude atender mais as pessoas, eu tinha já um ambiente que eu podia fazer a consulta do meu paciente, já atender e colocar o balão, e montei a clínica para colocar o balão exatamente, para tratamento do balão especificamente, não foi para outra coisa, não tinha outra intenção. E chegou um momento que eu percebi que eu tinha que me dedicar 100% àquilo que eu estava fazendo. E aí fui agregando outros tratamentos, como o plasma de argônio, depois de 2017 a gastroplastia, e eu fui me embrenhando nesse mundo da obesidade, de estudar a obesidade, entender a obesidade. Meus pacientes foram indicando mais pacientes e nós fomos crescendo. E hoje nós somos uma realidade ali naquele local, estamos fazendo de tudo, estamos no hospital dia hoje completo, com total segurança para fazer os nossos procedimentos, fazemos inclusive com anestesia geral. Eu fui largando tudo que eu tinha, inclusive concursos públicos que eu tinha, eu larguei para me dedicar àquilo que eu hoje gosto demais, que é o tratamento da obesidade. É onde eu sou feliz e aí eu tenho um time hoje maravilhoso. A minha esposa está comigo nisso também, ela está na mesma vibe, me ajuda na mesma situação, tem a mesma capacidade. A gente está junto e é um time muito bacana, onde a gente tenta dar um trabalho de excelência junto a essa doença que é tão grave, que é tão comum, que é tão estigmatizada, e ajudar pessoas a emagrecerem, a conseguir saúde, a resgatar a saúde, a melhorar a autoestima, e tem sido essa nossa missão e nosso legado. Por fim, eu chego à conclusão que muitas vezes bênçãos vêm disfarçadas de maldições. O que a gente acha que é uma coisa ruim é uma coisa boa. Foi assim quando eu fui para um seminário, ficar 2 anos internados. Foi assim quando meu pai decidiu ir para o Pará, no meio da Transamazônica, sem estrutura alguma, e a gente esteve lá. Foi assim quando eu tive que morar numa república com outros colegas, dividindo um quarto com 5 outros colegas. Foi assim quando eu reprovei a primeira vez no vestibular, porque se eu tivesse passado naquele ano, talvez não teria conhecido minha esposa como eu conheço hoje, não teria casado com ela. Foi assim quando ela não quis namorar comigo. E foi assim quando eu tive a toxoplasmose ocular, que me fez desviar do rumo que eu estava indo, que era urologia. Eu não sei se eu seria um urologista tão feliz quanto eu sou um endoscopista hoje. E foi assim quando eu tive um acidente de moto em 2010 que fez eu sair de uma rotina alucinante que eu estava levando
para ir para uma coisa que eu gosto muito e que eu nem imaginava que estaria me dedicando hoje, né, alguns anos depois. Foi assim quando eu decidi montar minha clínica, que eu tive um bocado de obstáculos para que isso acontecesse, que eu não vou contar, mas que aconteceram, e é assim, e eu acho que sempre será assim. Deus trabalha dessa forma. Tem um versículo bíblico que eu gosto muito, que é Romanos 8:28, que fala assim: todas as coisas concorrem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados para o seu propósito. Eu acho que eu fui chamado para o propósito de ajudar pessoas a emagrecer, ajudar pessoas a tratarem a obesidade, que é uma epidemia mundial que só aumenta, que só cresce e traz tantas consequências graves. Essa é a nossa história. No fim, eu chego à conclusão que aquela foto, escrita com aquelas garranchos, era a minha história. Era ali, aquilo ali foi o meu testamento. Você vai ser um médico, a despeito de qualquer dificuldade que você venha a ter, qualquer obstáculo que venha te impedir, você vai chegar lá. Para mim não foi eu que escrevi aquilo, foi Deus.